As notícias do Timão, porque Rodrigo Garro pode parar no Flamengo. O argentino estaria insatisfeito no Coringão e poderia sair nessa janela de transferências. Empresários ofereceram o Rodrigo Garro para o Flamengo e que ainda tem uma reunião para acontecer com o José Boto, que é o diretor executivo do Rubro Negro. Bom, só que o Boto tá lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe. Mas enfim, isso pode acabar acontecendo. Agora eu queria falar, eu realmente não consegui confirmar essa notícia com ninguém. Eu não vi ninguém dar essa informação além do Fabrício Lopes. O Samir Carvalho acho que noticiou que o Garro tem uma proposta. E tem uma informação também dos últimos dias de que o Garro teria liberado o seu empresário para monitorar ofertas e que se viesse uma proposta irrecusável ele sairia do Corinthians. O Garro já teve uma renovação no meio ali da temporada passada, antes dele estourar mesmo como o principal meia do futebol brasileiro, como ele termina a temporada, o grande camisa 10. Antes disso, o Corinthians já procurou o Garro e renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato para lhe dar uma valorização salarial, já entendendo que precisava segurar o Augusto Melo, de todas as coisas que ele fala, e você tem o direito de acreditar ou não. Ele disse que já recebeu algumas propostas por Rodrigo Garro e que segurou o atleta. O Garro tem só 27 anos, é um meia raríssimo. É muito difícil você achar um jogador com a qualidade e a dinâmica que ele tem. A gente tá falando de um cara da linhagem de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, que são meias dinâmicos. Não são meias que pisam na bola, pensam o jogo. Esse meia não existe mais. São meias, os chamados engantes argentinos, né? É aquele meia que faz o time jogar, que tem a finalização, que tem a bola parada, que constrói pro time, que cerca, que tem qualidade técnica, canhotinho, habilidoso, rápido. O Garro é um jogador raro. E mais do que um jogador raro, me parece um atleta e um profissional raro. Por isso que eu peço, de novo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Cuidem do Garro, pelo amor de Deus. O Garro já deu algumas demonstrações de amor a esse clube. O episódio da camisa 10, que sai do Garro e vai pro Memphis, é algo que vai estar nos alfarrábios do esporte. É algo que vai estar na história do marketing de como não fazer um negócio. Porque isso arrebentou o principal meia do futebol brasileiro no momento. Eu sei que tem uma questão de marketing envolvida. Eu sei que o Memphis tem os motivos dele e ele não tá errado em pedir a sua camisa 10. Ele não conhecia o Garro quando ele assinou o contrato com o Corinthians. Ele é o camisa 10 da Holanda. O argumento dele é, quando ele no Barcelona usava 9, chegou o Lewandowski, ele tem que passar para 14. Mas o Garro simplesmente foi o melhor meia do Brasil vestindo a 10. E por mais que o Corinthians tivesse tido uma manobra para convencer o Garro de que a 8 é muito mais importante na história do clube do que a 10, os argentinos valorizam muito a 10. Vocês sabem quem vestiu a 10 como argentino a vida inteira? Vocês sabem, Diego Armando Maradona. Esse cara é um deus para qualquer argentino, para qualquer meia canhoto. Esse cara é uma entidade. Depois dele, simplesmente um cara chamado Lionel Messi. Eles usam a 10. Então, para Rodrigo Garro ter que abrir mão da 10, vocês imaginem o que isso representa. E o que representou naquele momento, quando ele termina a temporada como o melhor meia ou melhor camisa 10 do futebol brasileiro. E ele tem que entregar a 10 pro Memphis Depay, que ganha muito mais do que ele, tem muito mais holofotes do que ele e que colabora pro time, né? Inegável, mas que o Garro, né, sabe de toda a relevância que ele tem pra equipe e ele teve que pegar a 8, que é super importante na história do clube, mas ainda assim é de difícil entendimento. E mais do que isso, eu poderia estar aqui usando todos esses argumentos e o Garro não se importar. Ele se importou. E isso foi ingrediente. Aí tem todo esse aspecto político que vocês estão vendo, a instabilidade do clube, a perspectiva que o jogador não sabe o que vai acontecer, se o presidente vai voltar, se o presidente esse vai continuar, se vai vir outro presidente, o que vai acontecer com o clube. Então tudo isso fez com que Rodrigo Garro tivesse colocado para o seu empresário do tipo, se tiver uma barca, eu tô nela. E eu não consigo julgar o jogador que faz isso, porque o Garro é valorizado, fora do Corinthians. Acho que dentro também, tá? Não quero dizer que no Corinthians ele não seja, mas eu acho que ele precisa ser mais. Cuidem do Garro. É forte o que eu vou dizer, mas entre os 3 principais jogadores do time hoje, você tem Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Se eu pudesse escolher para não vender, eu escolheria o Garro. Chico, você tá maluco? Pô, como é que você abre mão do Memphis, do Yuri e tal? Bom, entre o Memphis e o Garro não tem nem discussão. Eu acho e aqui está fã de Memphis Depay. Acho que eu nem discuto a questão financeira dele nos meus vídeos.
Vocês podem reparar, tem muita gente que debate a questão financeira do Memphis e tá tudo certo. Eu não debato, porque eu acho que ele vale aquilo que ele custa. Eu acho que o Memphis entrega. Eu acho que o Memphis, ele representa, ele se identificou com o clube, ele veste a camisa, ele foi super importante na final do Paulista. Mas assim, nos 2 jogos, tá? Da final. E isso tem um valor que ele tá na história. A subidinha dele na bola tá na história. Aqueles 10 minutos que ele ganhou naquele campo, né? Naquela reta final, arrumando uma treta lá, estão na história. O Memphis é importante pro Corinthians. O Yuri Alberto é maravilhoso, mas o Yuri... Eu já entro num contexto de que o sonho dele é jogar lá, que ele pode ir e voltar, que ele já fez muito pelo clube, tá tudo certo. O Garro eu não abriria a mão, porque quem faz esse time jogar é Rodrigo Garro. Então assim, eu sei que vão pintar propostas, pode ser que o Flamengo seja um interessado, e eu acho difícil porque o Flamengo recém contratou o Jorginho, que é outra função, né? O Jorginho joga um pouquinho mais recuado, o Arrasca é um cara que já não tem mais mesmo dinamismo físico que já tivera outrora, mas tá jogando mais próximo da área, tá fazendo muitos gols, tá na temporada mais artilheira da vida, e aí se você tiver um banco e o Flamengo não tem problema de contratar jogadores para elenco, né? Ele tem reservas para suprir em qualidade, né? Então o Flamengo, se tiver oportunidade de mercado, ele contrata mesmo. Agora, o Garro não seria um titular. Eu imagino que não, no Flamengo de hoje. E aí na minha cabeça não faz sentido. Não faz sentido. Mas me preocupa. Me preocupa pelo fato dele visivelmente estar insatisfeito com uma série de coisas, de estar preocupado com uma série de coisas e de, enfim, se tiver uma oportunidade, querer sair do Corinthians. O Fabinho Soldado tem tentado segurar o Garro, entre aspas, nesse sentido, conversando com ele, explicando a situação. Precisa fazer mais. Cuidem de Rodrigo Garro, pelo amor de Deus. Esse menino, ele precisa ser preservado, precisa ser protegido, precisa ser resguardado. Não pode sair do Corinthians. Se o Garro hoje sai do Corinthians, desmorona muita coisa. Então assim, deixem ele lá, valorizem ele, se precisar aumentem de novo o salário dele, renova de novo o contrato, né? Se precisar entre em leilão, não deixe ele sair, porque o Garro já demonstrou que gosta do clube, mas você precisa ter uma via de mão dupla, né? Você não pode só simplesmente gostar numa situação quando a situação não gosta de você. Então assim, acho até que o Corinthians gosta do Garro, quer manter o Garro, mas precisa fazer um esforço para isso. Por enquanto, apenas especulações, tá? Esse período pré-janela, não estamos nem na janela ainda, né? Pré-janela, vai surgir muita coisa. E eu não tô nem duvidando da informação dos colegas, não é isso. Eu só realmente não consegui confirmar, não duvido da informação e tô realmente preocupado com ela, porque eu sei que tem outras, além dessa, da insatisfação, eu sei que teve o episódio da camisa 10, sabe, eu sei que ele tá, e eu já tinha falado sobre isso, preocupado com a instabilidade política do clube, ele já falou em entrevistas coletivas que isso atrapalha. Então assim, cuidem do Garro, protejam o Garro, preservem o Garro, fiquem com o Garro, tá? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!